Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui mais uma vez na nossa reunião de oração. Essa reunião que tem sido feita online para que nós possamos alcançar mais pessoas, ter mais abrangência aí e você poder participar conosco. Nós temos falado ao longo dessa semana, desde nossa reflexão de domingo, sobre inquietações, sobre ansiedade, que é a palavra que hoje é mais popular. Então, nós vamos fazer uma breve reflexão ainda sobre a ansiedade, sobre viver sem inquietações e o que a palavra do Senhor tem para nós. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você e nós vamos louvar o Senhor com um cântico. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos. Obrigada pelo teu amor, pela tua benignidade, pelo teu cuidado para conosco. Abençoe esse momento de culto, fala ao nosso coração. Nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é santo, justo e fiel. Obrigada pelo seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós falamos então no último domingo sobre viver sem inquietações ou sem preocupações, ou ainda sem ansiedade. O nosso texto foi Mateus 6, 25. Eu vou ler aqui para a gente na revista e atualizada, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que heis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do campo. Desculpa. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós falamos, né, na nossa reflexão sobre essa inquietação e buscar o reino de Deus, e hoje eu queria falar sobre uma questão mais específica. Quando a ansiedade ela se torna um pecado? Né? A gente sabe que estresse é uma palavra que não está na Bíblia, mas preocupação, ansiedade e inquietação estão aí na Bíblia. E no sentido que Jesus quer conotar e quer trazer aqui a reflexão, não é uma ansiedade patológica, como a gente sabe que existe, né? A ansiedade patológica que pode vir dar à luz à depressão. Não é essa ansiedade que a gente está falando. Não é aquela ansiedade, quando a gente pensa em preocupações, preocupações simples do cotidiano, das coisas básicas, no sentido assim, o que eu vou fazer para almoçar, para jantar? O que Jesus está abordando aqui são coisas do cotidiano, mas que tomam lugar e a proeminência de Deus na vida das pessoas. Ou seja, essa tipo de ansiedade, esse tipo de inquietação e de preocupação é pecado. Então, vamos ver se a gente consegue deixar um pouco mais claro aqui para vocês, né? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, por exemplo, a gente vê Paulo falando das preocupações que ele tem com as igrejas, por exemplo, lá em 2 Coríntios 11, 28. Em outras mensagens, ele fala da ansiedade, né, que uma pessoa casada sente em relação a agradar o seu cônjuge. E ele faz um contraste disso com a ansiedade que se deveria sentir, idealmente, em agradar ao Senhor. Ok, numa certa forma, esse tipo de ansiedade, de preocupação, de vontade não é pecado, né? Porque a ansiedade que é livre do pecado, ela não é por alguma desculpa, né? Seja ela qual for, mas ela tem uma natureza diferente, é aquela ideia do zelo, do cuidado. Então, nesse sentido, a ansiedade não é pecado. A questão é quando ela toma, então, o espaço que deveria ser do Senhor. Por isso, Jesus faz essa observação aí, né? Não andeis ansiosos. É interessante porque, assim, Jesus está usando aqui o verbo no imperativo, inclusive no original, ou seja, é uma ordem para que não andemos ansiosos. E ele vai falar isso, né, no versículo 25, no 27, no 31, no 34. E se a gente olhar um pouco antes também, Mateus 10, 19, Jesus faz também a mesma observação. Por mais, né, que esses comandos lidem com situações específicas aqui, realmente subjacentes do texto, o que Jesus ordena basicamente é que não andem ansiosas por coisas que não deveriam andar. Ou seja, se eu trabalho, que é a ideia, por exemplo, das aves, como eu falei no domingo, elas trabalham, elas fazem os seus ninhos, elas não deixam de fazer suas coisas e Deus provê. Nós, seres humanos, estamos lá, estamos trabalhando, estamos fazendo as nossas coisas, tal. Deus que nos ama muito mais do que as aves, que deu o seu filho para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ter uma conexão com ele novamente, nos convida a quê? A não se preocupar com essas coisas, porque pressupõe que uma vez que você já trabalha e faz todas essas coisas naturalmente elas acontecerão. Ou seja, elas não precisam tomar o lugar de Deus na vida, elas são subjacentes, elas fazem parte do cotidiano da vida. Tudo bem você ter a preocupação, olha, eu vou ter uma festa, vou ter uma formatura, vou comprar uma roupa especial. Ok, mas isso não deve ser o centro da sua vontade, não deve ser o centro da sua forma de adorar, ou seja, não tem que ser o vestido, eu tenho que arrasar, né? Então, percebe que assim,
perdeu o foco, né? Passa a ser não a formatura em si, mas a roupa, por exemplo, nesse caso. Então, assim, o que Jesus vem trabalhar aqui, então, que a gente pode denotar como pecado, é colocar estas coisas como essenciais na vida da pessoa. Quando o que deveria ser essencial seria Deus, o seu reino, buscar a sua justiça, buscar fazer as coisas que realmente importam. Ou seja, se preocupar com o que deveríamos preocupar, como eu comentei domingo, né? Com o que Deus se importa? Deus se importa com as pessoas. Então eu deveria me importar com as pessoas, né, e fazer as coisas e buscar tocar vidas, dar testemunhos de Jesus na vida dessas pessoas, ser Jesus para as outras pessoas, né? Ou seja, não adianta eu ficar preocupado com o que eu vou vestir, com a minha vida, por mais que eu queira, eu não vou conseguir acrescentar um minuto a mais, né? Então, a raiz do problema aqui, na verdade, qual é? É a confiança. Ou seja, se eu sou servo do Senhor, se eu ando segundo o que o Senhor quer de mim, eu busco a sua palavra, eu tenho conexão com Deus, eu tenho convicção que Jesus morreu por mim, que ele me ama. Eu o quê? Eu confio que ele vai prover todas as coisas para mim. Então, quando eu não confio e eu ando ansioso por isso, a ansiedade passa a ser um pecado e ela passa a desagradar a Deus. Então, confiar em si mesmo, porque aí eu deposito a confiança em mim mesmo, isso vai gerar ansiedade, porque eu sou limitado, pecador. Eu não dou conta de tudo. Eu não estou no controle de tudo, enquanto Deus dá conta de tudo e Ele está no controle de todas as coisas. Então, confiar em Deus nos liberta da ansiedade e dá capacidade para a gente de obedecer aos mandamentos para que a gente não ande ansioso. E como a gente trabalhou na mensagem de domingo, quando eu passo a confiar em Deus, eu deposito nele toda e qualquer ansiedade, porque sim, pensamentos que a gente não esperava, coisas, situações que a gente não tem o controle, vão vir atacar a nossa mente, vão nos deixar ansiosos, mesmo que a gente não queira. E o que eu devo fazer quando isso acontece? Apresentar todas essas coisas a Deus. Orar. Como a gente cantou, orar a Deus faz bem à alma. Ou seja, é colocar diante de Deus o coração, as ansiedades, as dificuldades. Afinal, por que tal pensamento, tal questão está ocupando o lugar que deveria ser de Deus? Aonde a minha confiança está andando, que ela não tem confiado que Deus, aquele que eu conheço, que fez todas as coisas, que me ama desde a fundação do mundo, que me chamou, que me escolheu, está andando, que não está confiando que Deus está cuidando de todas as coisas. Ou seja, nesse sentido, então, vamos pensar assim, né? Que a única ansiedade desculpável, nos parece aqui, é buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, com uma disposição de confiança no coração. Eu confio em Deus, né? Crendo que tudo vai ser acrescentado, Deus vai prover. Deus vai direcionar, né, da forma como Ele quer, quando Ele quiser. E muitas vezes, posso te falar a verdade? Melhor do que você poderia fazer por você mesmo. Então, nesse sentido, sim, a ansiedade é pecado. Se eu deposito em mim, nas minhas coisas, nas circunstâncias à minha volta, a confiança que eu deveria apresentar a Deus, no seu reino, na sua justiça, sabendo que Ele tem o melhor para mim. Então, eventualmente, a gente vai passar por situações que vão tirar realmente a nossa paz, vão mexer com a gente. E aí, o convite que Cristo faz para nós é: não andem ansiosos. É que a gente possa fazer conhecido diante dele todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades. Por que você está ansioso? Em quem você está confiando para resolver essa demanda específica da sua vida que tem tirado a sua paz? Essa talvez seja a grande questão que está por trás da ansiedade do nosso coração, do medo, da angústia. Na verdade, sim, não, e aqui eu estou falando, importante é reforçar, né? Não estou falando de uma ansiedade patológica que deve ser tratada com terapia, com medicação, com acompanhamento espiritual também, né? Então, quando a ansiedade ela passa a ser patológica, ela precisa ser tratada de uma forma muito mais complexa. Eu estou falando aqui quando a ansiedade é aquela coisa no peito que bate na hora, diante de uma circunstância, que você olha, que você não tem o controle, que você tem medo, que você tem dificuldade de encarar e que você não está confiando em Deus.
Essa ansiedade é a que Jesus está colocando para a gente no texto bíblico. E é essa ansiedade que ele ordena para nós que nós não devemos nos preocupar. Por quê? O que vai acontecer? A raiz original da palavra ansiedade no grego é estrangular. A gente vai andar estrangulado, a gente vai andar pesado pela vida. Sendo que a gente tem um Deus que é bom, que é justo, que é santo, que é misericordioso, que é amoroso, que sabe do que a gente precisa, que cuida de nós e que diz: olha, confia em mim, confia em mim. Fala comigo, deposita em mim todas as suas dificuldades, todas as suas dores. Então, esse é o grande convite de Deus para nós: confiar nele, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia. E assim a gente não vai andar ansioso de forma alguma. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como não venha, minha cara entrega no chão, toda a esperança que no seu olhar. O sol, uma vez dentro ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é de mim, de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão que no chão está só confusão, porque minha alma é te adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. É de lágrimas socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Nada minha alma descansa em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Calma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te vê. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vamos orar então pelos pedidos, aqueles que chegaram para nós via WhatsApp, que estão aqui no caderninho nosso de oração. Você que colocou os seus pedidos aí nos comentários também, eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar?
Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai, porque é santo, justo e fiel. Colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, os pedidos que chegaram até nós. Pedimos, ó Deus, pela nossa torre de oração do Presbitério do Oeste, pela Igreja de Araraquara, pelo pastor Júlio, pela sua esposa, Dona Deolinda, pelo pastor Adilson, pela sua esposa Sônia, pela minha vida, ó Pai, pelo Bruno. Peço também pelo planejamento, Senhor Deus, das igrejas para o próximo ano, que o Senhor dê visão, que o Senhor dê propósito, ó Pai. Pedimos, Senhor, para os pastores da IPI do Brasil, que na próxima semana nós teremos a educação continuada na nossa cidade, em São Carlos. Que o Senhor abençoe, Pai, esse encontro, que seja um momento de reflexão, de cuidado, que o Senhor reabasteça, ó Deus, os nossos ministros, que seja um momento realmente de reflexão, honra e louvor ao seu nome, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, também pela família do pastor Levi, pastor de Piracicaba, Deus que fez a cirurgia de safena essa semana, que o Senhor abençoe a sua recuperação, seja com a Elaine, sua esposa, com seus filhos, abençoa a sua família, sustenta ele nessa hora, que ele possa ficar bem, ó Deus. Clamamos a Ti também pelo encontro de famílias do Presbitério do Oeste, que será no próximo dia 12 de outubro, seja com a sua igreja, Senhor, fortalece. Clamamos também, Pai, pelos irmãos da nossa igreja, pedimos pela Nayara, pela cirurgia que ela precisa fazer da vesícula, que o Senhor sustente e fortaleça ela. Pedimos pela vida da Kátia, Deus, que o Senhor dê renovo ao seu coração, cuida dela, da sua família, ó Deus. Vem, Senhor, operando grande obra na sua casa, nas suas filhas, fortalece elas. Também peço, Deus, pela Cleusa, pelo Lucas, a Roselide, o Everton, a Edith, o Jorge, abençoa eles, ó Pai. Seja também, Senhor, a dona Heloína, que o Senhor abençoe a recuperação dela, da cirurgia que ela fez, que o Senhor alivie todas as dores da idade, Pai, sustenta e fortalece, Senhor, essa é a nossa oração nessa hora. Pedimos também pela Francisca, ó Pai, pela sua família, pela Gabriela, ó Pai, abençoa os estudos, abençoa, Senhor Deus, a vida emocional, abençoa, Senhor, também a Marcela, seja com ela, ó Pai, dê disposição física, mental, para que ela possa entregar as atividades da faculdade em tempo, que o Senhor sustente e fortaleça também a sua saúde emocional, Senhor. Pedimos a Deus por todos os nossos irmãos, aqueles que estiveram em viagem ao longo desse mês, obrigada, que eles possam ter tido um momento de descanso, de refrigério entre a família. Ó Pai, abençoa, Senhor, com saúde, com graça, cada um dos nossos irmãos e irmãs da Igreja de São Carlos. Seja com todos, Pai. Fortalece, Senhor Deus, a tua igreja que se reúne em São Carlos. Abençoa, Pai, os nossos parceiros, a Igreja de Araraquara, a Secretaria de Evangelização, a Catedral Evangélica. Abençoa cada um, Senhor, das nossas parcerias. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê a direção. Também te louvamos, Senhor, pela aposentadoria da Mazé, que enfim saiu. Louvado seja seu nome, ó Pai, porque supriu e abençoa a tua serva, ó Deus, com essa vitória. Louvado seja seu nome, Pai. Somos gratos a Ti por isso. Pai, também clamamos a Ti, que o Senhor abençoe os trabalhos do próximo domingo, abençoa a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, o nosso culto de celebração às 10h30, que o Senhor fortaleça, que o Senhor nos dê a direção. Continua, Pai, abençoando a nossa comunidade. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Aliança seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão. Receber
bom ter você por aqui conosco. Eu quero te convidar a estar conosco, então, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, e às 10h30 da manhã, o nosso culto de celebração. Vem com a gente, é uma alegria ter você conosco.